Olá, Pai do Senhor, Pai do Senhor, os nossos amados irmãos. Nós, como dissemos em vídeos anteriores, estamos aqui para trazer o assunto da lição da Escola Bíblica Dominical de Jovens aqui da Igreja Assembleia de Deus na Vila Sororó. Nós estamos aqui juntamente com o jovem João Guilherme para fazer esse trabalho. O nosso objetivo é que, mesmo nas condições atuais que nós nos encontramos, que a palavra de Deus, que o ensino da palavra, ele possa chegar até os irmãos, até aos nossos jovens, para que a gente possa continuar crescendo na graça e na sabedoria do Senhor nosso Deus. Queremos destacar aqui que estamos seguindo, obedecendo as orientações do pessoal da saúde, os nossos EPIs aqui, mostrar aqui a minha máscara, estamos usando o álcool gel, e recomendar aos irmãos que permaneçam em casa, para que a gente possa superar esse momento de crise, dessa pandemia. E não tem nada melhor do que nós estarmos apegados, estarmos meditando, estarmos encontrando refúgio na palavra de Deus, que é a nossa fonte inesgotável de sabedoria e de fé. Amém, amados irmãos? Pois bem, lição de número 6, datada do dia 10/5/2020. Nós já estamos na lição número 6, mas perdemos a lição de 1 a 5 devido à pandemia, que foram suspensas aí as aulas. Acho que até tivemos aí a lição 4 e 5, mas não foi como nós gostaríamos, com todos os nossos irmãos presentes. Glória a Deus. Mas nós encontramos um meio aqui para que possamos trazer a lição da escola bíblica aos amados irmãos. Glória a Deus. Então, lição número 6, o texto do dia. Aliás, o assunto da lição é o encontro com Deus. Um tema bastante chamativo, e que confesso aos irmãos que a lição está muito interessante. Peço que vejam o vídeo até o final, para aprendermos tudo sobre esse assunto. O texto do dia. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Josué capítulo 5, versículo número 15. Como nós temos aí o texto no livro de Josué, e quero destacar aqui o assunto do trimestre, o título do trimestre, que é Tempos de Conquista. Temos aqui essa lição, a lição do segundo trimestre do ano, e tem como tema aí Tempo de Conquista, e fé e obediência no livro de Josué. Então nós vamos aprender com Josué e com as conquistas e com a fé e a obediência dele durante esse trimestre. Então, uma lição só para contextualizar aí com os irmãos o que nós estamos estudando, pelo menos o que nós deveríamos estar estudando. Confesso que perdemos muita coisa, mas vamos tentar correr atrás aí, recuperar o tempo perdido e aprender com essa lição. Glória a Deus. Precisamos ser aqui bem rápidos, para o vídeo não ficar muito extenso. Síntese: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Louvado seja Deus. Nós temos aí o texto do dia, nós temos a síntese da lição e o título da lição. Quero, irmãos, antes de começar propriamente dito a nossa lição, aqui ressaltar e destacar os homens que nos apoiam, Temos aí a pessoa do pastor Nerivaldo, que nos tem apoiado aí, nos dado assistência e nos confiou esse trabalho,
temos a pessoa do nosso diácono Acácio, superintendente da Escola Bíblica Dominical, o nosso irmão Pedro, o nosso irmão Pedro Lopes, né? O irmão José Roberto, é isso? Irmão José Roberto, que são os superintendentes da Escola Bíblica. Nós temos que aqui fazer menção do nome dessas pessoas, que Deus possa continuar abençoando tremendamente aí essas pessoas e todos os demais que se empenham nessa grande obra. Louvado seja Deus. E agradecê-lo, né, por essa rica oportunidade que nos é concedida. Glória a Deus. Vamos, portanto, queridos irmãos, estar lendo o texto bíblico para essa lição, texto que nos serve de base, encontra-se no livro de Josué, capítulo de número 13 e versículo de número 15, capítulo de número 5, versículo do 13 ao 15, louvado seja Deus. Diz assim, portanto: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e me perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Josué as tirou. Está escrito em Josué capítulo 5, versículo do 13 ao 15. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados, o título da lição, ela nos sugere o encontro com Deus. Aliás, ela vem falar de encontro com Deus. O encontro com Deus, ele sempre vai ser marcante, pois ninguém pode sair da mesma forma que entrou ao ter um encontro com Deus. Louvado seja Deus. Podemos, ao discorrer aí da Bíblia Sagrada, encontrar vários exemplos de pessoas que tiveram um encontro com Deus. E ao ter um encontro com Deus, a perspectiva de vida muda. A perspectiva de futuro muda. Então, queridos irmãos, vamos falar sobre ter um encontro com Deus. Assim como eu, que outrora não tinha tido esse encontro com Deus, mas a partir do momento em que eu tive esse encontro com Deus, a minha vida mudou totalmente. A minha vida mudou e mudou para melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aí a pessoa do Moisés, que este também teve um encontro com o Senhor no deserto, onde viu uma sarça que ardia, mas não se consumia. Então Deus bradou dizendo que não se aproximasse, antes tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar em que ele estava era terra santa. Aqui, queridos irmãos, nós temos a mesma situação com Moisés, que se encontra agora Josué. Josué, como nós sabemos, foi um discípulo de Moisés, andou com Moisés, aprendeu com ele e certamente viu e ouviu Moisés falar o testemunho de que Deus tinha e que ele tinha tido aquele encontro com Deus no deserto. E ao ouvir Moisés contar-lhes essas histórias, certamente Josué, pelo seu histórico, nós podemos deduzir que ele tinha esse desejo de ter um encontro com Deus. Portanto, queridos irmãos, se você tem o desejo de se encontrar com Deus, se você vê, se você sabe, se você sente que a sua vida não anda no caminho reto, tenha certeza que se você tem esse desejo, Deus ele virá ao seu encontro. Apenas permaneça buscando a presença dele, porque Deus, ele não é homem
para que minta, nem homem para que se arrependa, e Deus ele está com as suas mãos estendidas para abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. O encontro de Deus com Moisés, não tenho dúvida, marcou a vida dele, transformou a vida dele, levou ele a compromisso de ser líder dos hebreus. Veremos que com Josué foi de maneira semelhante. O Altíssimo também, o encontro dele com o Altíssimo também aconteceu de uma maneira certamente inesquecível, em um momento em que um desafio se colocou à frente destes homens. Portanto, queridos irmãos, no momento oportuno, Deus certamente ele virá ao nosso encontro. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico da lição chama-se na antessala da batalha. Louvado seja Deus. Josué busca a vontade de Deus. Glória a Jesus. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégias. Nesse momento, um príncipe do exército do Senhor apareceu-lhe com uma espada desembainhada. Veja, queridos irmãos, que Josué, ele, mesmo estando à frente, sendo um líder, mesmo sendo uma autoridade, tinha pessoas ao seu redor, certamente era bem guardado ali pelo exército hebreu, ele decidiu se retirar, ele decidiu ficar sozinho para estar buscando a presença de Deus. Ele sabia que todo o exército que o cercava não era suficiente para lhe inspirar, não era suficiente para lhe dar força, para que ele pudesse vencer aquela batalha. Então ele se retirou e esteve a sós para buscar a presença de Deus. Glória a Jesus. Portanto, queridos irmãos, nós temos que ter esse momento. Mesmo que nós tenhamos pessoas a nosso serviço, mesmo que nós sejamos bem aceitos, ainda assim nós precisamos ter um momento reservado com Deus, que é o momento em que nós vamos buscar inspiração, que nós vamos buscar a presença dEle, e o momento em que nós vamos certamente estar encontrando forças no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então Josué saiu para estar sozinho, para buscar, para refletir, para buscar estratégias, e nesse momento ele apareceu o príncipe do Senhor com a espada desembainhada. Louvado seja Deus. Mais à frente, nos próximos tópicos, nós vamos estar falando mais sobre essa espada desembainhada, qual é o significado disso, né? Mas aqui nós observamos que Josué ele tinha um grande desafio pela frente. Ele estava diante dos cananitas, estava prestes a conquistar a terra que Deus lhes tinha prometido. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, Josué precisava de coragem, porque eram povos fortes, o exército era forte. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E aí, queridos irmãos, nós vamos ver quantas abominações contra Deus foram cometidas por aqueles reinos, pelos cananeus. Eles não tinham o respeito, eles praticavam todo tipo de pecado. Agora Deus Todo-Poderoso iria expulsá-lo de uma terra que eu posso dizer, eles não eram dignos de possuí-la. Aquela terra, na verdade, já era de Deus. Deus já tinha prometido a Abraão, lá quando Deus o chamou da casa dos seus pais. Louvado seja Deus. Deus prometeu que lhe levaria, que a sua descendência
moraria em uma terra que mana leite e mel. Abraão não chegou a ver essa terra, mas ele creu pela fé e agora o seu povo, a sua descendência, está prestes a conquistar aquilo que Deus lhe prometeu. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando Deus promete, meus amados irmãos, você pode esperar, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele povo, meus amados irmãos, Deus já estava, vamos dizer assim, já estava, uma linguagem humana e vulgar, de saco cheio com aquele povo. Deus já estava cheio dos pecados que eles praticavam, sacrificando crianças, adorando astros celestiais, adorando animais, praticando feitiçarias, bem como também praticando toda sorte de piedade e sobretudo, buscando a destruição do povo dos hebreus. Louvado seja Deus. Então, a medida da justiça dos amorreus tinha se completado e Deus faria algo a respeito. É nesse momento que Deus ele vai agir para dar vitória ao seu povo. Louvado seja Deus. O subtópico de número 2 diz: Josué visita o lugar da batalha. Louvado seja Deus. E aí a lição aqui destaca, queridos irmãos, e a palavra de Deus diz que Josué ele se deslocou do acampamento onde eles estavam em Gilgal e se deslocou ao pé de Jericó. Ele foi visitar Jericó, ele foi andar por Jericó, porque se os irmãos bem lembram, e os irmãos lembram porque são leitores da palavra de Deus, quando Deus chamou a Josué para ser o sucessor de Moisés, Deus disse: onde tu colocares a planta dos teus pés, eu te darei. Ora, agora Josué, ele está andando por Jericó, para que se cumprisse a palavra que Deus havia falado, e Deus daria o lugar onde ele pisasse. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nas nossas lutas, meus irmãos, nós devemos nos inspirar nos passos de Josué e saber que nós temos que conquistar a terra, nós temos que ir à frente, nós temos que ir avante, nós temos que agir com coragem diante das situações que se colocam sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Josué se levantou e ele foi até a terra que ele queria. Não podemos ficar descansados, não podemos ficar amedrontados e não podemos ter aquela fé vã, aquela fé que você se coloca, você crê que você vai conquistar, mas você não se levanta, você não se dispõe, você fica acomodado na sua zona de conforto. Louvado seja o nome do Senhor. Essa teologia, esse ensino da Bíblia Sagrada, nós não cremos dessa forma. Nós cremos que assim como Josué, ele se levantou e ele foi ao pé de Jericó, porque ele acreditava realmente que Deus iria dar aquela terra em possessão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Josué busca uma visão estratégica. Glória a Jesus. Eu falei, meus amados irmãos, que essa lição ela era muito boa. E de fato, nós temos muito que aprender com essa lição, com os ensinamentos que ela nos traz aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós podemos observar dois tipos de visão de Josué, dois tipos de visões estratégicas. Nós, como servos de Deus, que acreditamos e nós temos convicção no Deus que nós servimos, nós temos que ser pessoas visionárias, nós temos que ver além, nós temos que ver além do infinito. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que as pessoas precisam ver para crer, nós temos que crer, ainda que nós não estejamos vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos observar aqui, queridos irmãos, como que Josué
como era a visão de Josué naquele momento que antecedia aquela batalha, que antecedia, louvado seja Deus, a conquista daquela terra. Josué ele estava convicto de que deveria dar o seu melhor. Nós devemos dar o nosso melhor, nós devemos nos esforçar, nós temos que entender, nós temos que lutar, nós temos que ir atrás, como se tudo dependesse de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos que Deus ele vai nos dar a vitória, mas nós temos que ir atrás dela, nós temos que conquistar ela. Louvado seja o nome do Senhor. Ele confiava que o sucesso da sua empreitada dependia exclusivamente do Senhor, mas ainda assim ele sabia que ele precisava se esforçar, porque e obedecer à voz de Deus. Portanto, lá no assunto do trimestre, a obediência ela é fundamental. Louvado seja o nome do Senhor. Assim ele uniu, queridos irmãos, a ação humana e a dependência divina. Duas coisas importantes, a ação humana e a dependência divina. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele estava cheio de fé, no afã de colher informações para a batalha. Levantou seus olhos e olhou. Veja, esse tipo de olhar de Josué. Ele diz no versículo número 13 que ele levantou seus olhos e olhou em busca da visão estratégica correta. O texto hebraico, no original hebraico, essa passagem, a palavra original é nasa, que pode ser traduzido por levantar, erguer, dando a ideia de que Josué buscou enxergar o todo, contemplar o todo, não apenas as particularidades das muralhas. E aí nós aprendemos, queridos irmãos, que nós temos que aprender a contemplar, a observar as coisas como um todo. Nós não podemos estar presos a uma partícula e nos basear e nos nortear por uma partícula, mas contemplar o todo dos acontecimentos. Nós devemos entender, por exemplo, que o momento em que nós estamos vivendo, ele é uma partícula do tempo, ele vai passar, e lá na frente nós já podemos contemplar a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, não podemos pensar e nos basear somente com o que está nos acontecendo agora. Se nós estamos passando por um momento difícil, uma crise financeira, quem sabe uma doença física, nós devemos entender que isso vai passar, como disse o salmista, a alegria, a tribulação, a luta, a agonia pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário, queridos irmãos, ao contrário de Josué, durante a época em que os hebreus eram escravos no Egito, eles pisavam barro, e isso só se faz olhando para baixo, mais especificamente para os pés. Neste instante, porém, o líder ergueu seus olhos para o horizonte, visualizando as dificuldades, mas igualmente as conquistas que estavam por vir. E após a palavra de Deus, relata ele, olhou como o uso da palavra ra'a, que pode ser traduzida como considerar, examinar, inspecionar, perceber. Veja, Josué é diferente dos hebreus quando estavam ali cativos no Egito, que ao só olhavam para baixo. Eles aprenderam a andar de cabeça baixa, olhando somente para os pés. E isso repercutiu, queridos irmãos, que quando eles não queriam enfrentar as dificuldades, os desafios, a prova para sair do Egito, eles preferiam permanecer ali, porque ali todos os dias ele tinha um alimento, ainda que não fosse o melhor,
eles tinham onde dormir, eles tinham onde se alimentar, louvado seja Deus, e eles não olhavam adiante na terra que mana leite e mel, a qual Deus prometeu lhes daria. Louvado seja Deus. Então essa é a consequência de nós olharmos somente a partícula, olhar somente o momento e não pensar adiante, não olhar para o horizonte, como fez aqui Josué nesses dois tipos de visão. Primeiro, louvado seja Deus, ele levantou e ergueu-se, ele não ficou de cabeça baixa, ele olhou adiante, e agora ele está com outro tipo de olhar, que é o considerar, é o examinar, é o inspecionar, é o perceber. E nesse examinar, queridos irmãos, Josué certamente ele considerou que as dificuldades seriam muito, os exércitos eram fortes, e ali existiam homens fortes, gigantes, para tentar impedir a vitória. Mas certamente Josué ele considerou que a promessa de Deus e que o Deus que estava com ele era o mesmo que discorreu com ele por todo o deserto, dando-lhe vitória, suprindo as suas necessidades, e ele não lhe deixaria ser derrotado nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queremos ouvir aqui uma contribuição do nosso parceiro aqui, nosso irmão João Guilherme, que está conosco aqui. Vou aqui virar a câmera aqui para que ele possa dar a contribuição dele aqui. Paz do Senhor a todos os irmãos que vai estar assistindo esse vídeo. Eu vou dar minha contribuição aqui para nossa lição. É o segundo tópico. Deus se revela a Josué. É o primeiro subtópico, o segundo tópico, o Senhor dos Exércitos. Eu não vou ler o texto porque eu já li, vou fazer um resumo. Quando o irmão Frank estava falando, eu estava meditando que a gente olha demais só para os problemas, só para as lutas que estamos vivendo, igual aquele povo olhava. Ele só olhava para as lutas, para os problemas que ia vir para poder conquistar a terra. Mas Deus é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor Todo-Poderoso. Se a gente soubesse o Deus tão grande que a gente tem, o Deus tremendo, o Deus de vitórias, porque lá na revista do professor, no Pense, diz assim: se Deus tinha prometido dar a vitória, por que se preocupar com a estratégia da guerra? Mas Deus prometeu, mas se a gente não se envolver na promessa de Deus, igual Deus promete alguma coisa para um irmão, Deus promete, o João Guilherme vai ser um pregador. Então a gente tem que estudar, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que orar mais, buscar a Deus, porque se Josué não tivesse visitado o lugar da batalha, se Josué não tivesse buscado a visão, ele não teria, Deus prometeu, mas ele não teria a vitória de Deus, ele não teria conquistado a batalha, porque ele deixaria só na mão de Deus. Não, Deus está na frente, Deus está no controle de tudo, mas não é assim. A gente tem que fazer a nossa parte, para Deus fazer a parte dele, para Deus nos levantar, mas nós levantar já sabendo, porque se Deus fazer só a parte dele, como a gente vai saber de nada? A gente não vai dar conta da batalha que vai vir pela frente. Se Deus levanta, a gente tem que buscar cada dia mais a melhorar, cada dia mais orar para Ele ajudar nós, porque se nós deixar para lá a promessa, claro que não vai se cumprir. Deus, ele é Deus de promessa, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, a gente tem que orar, porque não está sendo fácil, mas a gente vai vencer essa batalha.
Igual Josué venceu, nós vamos vencer. Igual os outros profetas venceu, nós vamos vencer essa batalha que vai vir pela frente. Se não for fácil, mas pede a um irmão, ou pede para o Senhor ajuda, pede ajuda para o Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que faz, é o Jeová, é o Shaddai, Adonai. Ele é o nosso Deus, Deus de refúgio, Deus de poder, Deus de glória. E eu quero agradecer essa participação minha aqui no vídeo, e quero que os irmãos vejam o vídeo todo, que vai ser muito bacana. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do irmão João Guilherme, que está aí incansavelmente nessa batalha aí, em busca da presença e do conhecimento do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Segundo tópico da nossa lição, queridos irmãos, que diz, Deus se revela a Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já aprendemos e vimos o posicionamento, né? O que Josué ele fez, o que ele fazia, acreditando e obedecendo, e certamente o que ele aprendeu com o seu antecessor Moisés. Agora nós vamos ver a contrapartida, porque quando nós nos dispomos, quando nós buscamos, quando nós obedecemos, Deus também, Ele se move do seu trono e entra em ação mediante a nossa ação também. Louvado seja Deus. Então Deus se revela a Josué, para Moisés, em Êxodo capítulo número 3, Deus se apresenta como eu sou o que sou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ele se declara por intermédio do seu anjo como Deus Todo-Poderoso. Veja, queridos irmãos, que quando Deus ele se revela a Moisés, lá em Êxodo capítulo número 3, enquanto Moisés ele ali apacentava as ovelhas do seu sogro, ele se revela como sendo eu sou o que sou. Significa, queridos irmãos, que Deus ele é aquilo, ele se faz aquilo que se faz necessário para o momento. Louvado seja Deus. Se você está com fome, Ele é o alimento. Se você está com sede, Ele é a água. Se você está preso, Ele é a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele se encaixa à nossa necessidade. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. É claro, louvado seja Deus, que não podemos interpretar isso de forma errada e achar que Deus ele está a nosso serviço, não. Mas Ele é Deus e Ele se revela como eu sou o que sou, porque Ele é Deus de provisão. Ele é Deus que ele se faz de acordo com o que é necessário. Louvado seja o nome do Senhor. Dentre tantos outros títulos mencionados nas Escrituras, a denominação Senhor dos Exércitos, por exemplo, seria utilizada frequentemente por muitos profetas. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, agora aqui, quando Deus se revela a Josué, ele, por exemplo, ele se revela como o Deus poderoso na batalha. Ele se revela como o Deus da batalha, o Senhor da guerra. Tanto é que nós vamos encontrar na palavra de Deus aí inúmeras vezes essa expressão, o Senhor dos Exércitos. Por exemplo, quando Davi ele foi pelejar contra Golias, ele fez questão de mencionar isso, Ele foi confiando no Senhor dos Exércitos. Tanto que ele disse para o Golias: tu vem para mim com paus, pedras e lanças, e eu vou contigo, no nome do Senhor dos Exércitos, que com ele a vitória é certa. Louvado seja Deus.
Segundo tópico, segundo subtópico, que tem por título Perto de Deus. Louvado seja Deus. É importante estarmos perto de Deus. Tem até um hino, né? Na harpa cristã, diz, eu não sou muito bom assim para cantar, mas que diz: mais perto quero estar. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós devemos estar sempre perto de Deus. E aqui nós vamos observar que a atitude de Josué foi a mesma de Moisés, né? Quem sabe ele, ouvindo ali as histórias de Moisés, quando Deus se apresentou no meio da sarça ardente, Moisés, ele se aproximou, né? Ele quis estar perto. É como se a presença de Deus atraísse ele. Da mesma forma, aqui Josué, ele se aproxima para ver o que estava acontecendo, aquele evento singular e maravilhoso. Louvado seja Deus. Ele mesmo sem saber quem era, pois Josué claramente tinha o desejo de ter experiências com o Senhor, como nós já falamos, né? Ao ver o agir de Deus no deserto, ao observar tudo que Deus fez na vida de Moisés, ao ouvir ali, ao ter o contato ali com o legislador Moisés, Josué, ele, creio eu, que era um homem sedento de contemplar a presença de Deus, de ter uma experiência com Deus, porque na verdade o que conta na nossa vida, o que faz a diferença na nossa vida é a nossa experiência com Deus. Isso o dinheiro não compra, isso não encontramos no mercado, louvado seja Deus, mas isso é algo, e eu afirmo, algo de valor inestimável quando nós temos uma experiência com Deus. É nossa, nós não podemos dar, não podemos vender, é nossa, e isso aumenta a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Esse desejo latente de conhecer e andar com Deus sempre esteve presente na vida daqueles que se notabilizaram como os heróis da fé. Todos os heróis da fé, todos aqueles que fizeram grandes prodígios, eles tinham esse desejo ardente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, né? Deus, ele não quer saber de onde você veio, de quem que você é filho, se a tua classe social. Não, ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dias atuais não é diferente, meus amados. Deus, ele está procurando os verdadeiros adoradores para os colocar em lugares estratégicos. O que aconteceu com Noé, com Jó, com Moisés, com Josué, Davi, Daniel, dentre muitos outros que andaram perto de Deus, perto do Altíssimo, e foram alcançados a lugar de honra e distinção. Certamente sucederá com a geração de servos de Deus dos dias odiernos, dias atuais, desde que haja submissão total ao senhorio de Cristo. Então, esse é o precedente principal: andar em obediência e fé na presença dele, crendo. Louvado seja Deus, e Deus, ele é fiel para fazer aquilo que ele prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, amados, vamos andar para a gente conseguir aqui concluir essa nossa lição. Diz: um novo tempo marcado pela espada. Louvado seja Deus. E aí nós falamos lá no início do vídeo que iríamos falar sobre essa espada, né? O que significava aquela espada que diz a Bíblia, aquele homem, aquele príncipe dos exércitos de Deus estava com aquela espada desembainhada. No evento da sarça ardente, aquele em que estava ali Moisés, que Deus chamou para libertar o povo da escravidão egípcia,
Moisés pediu um sinal de Deus, e o Senhor lhe perguntou o que ele tinha na mão, o que ele carregava na sua mão. Mais tarde podemos ver que em quase todos os milagres, sinais e prodígios ocorridos na terra do Egito e no deserto, a vara de Moisés e também a de Arão, em certas ocasiões, foram instrumentos para a glória divina. Porém, agora, quando o príncipe do exército do Senhor aparece a Josué, em suas mãos não havia um cajado, mas uma lança. Louvado seja Deus. Veja que Deus ele usou Moisés e usou também Arão com um cajado na mão, e foram tremendamente usados. Ele tocou ali nas águas e o mar vermelho se abriu. Então, o instrumento que Deus estava usando, esses homens de Deus, era o cajado. Mas agora não. Agora, o Josué não tinha um cajado na mão, mas uma lança. Isso significa que o novo tempo se iniciava. E o foco desse período seria a conquista pela espada, conduzida pelo príncipe do exército do Senhor e também pela lança de Josué. Então, meus queridos irmãos, nós podemos dizer, afirmar que existem momentos e momentos na nossa vida. Existem momentos e momentos na história. Uma hora a conquista é pelo cajado, outra hora a conquista é pela espada. Existe momento em que nós vamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e ficar tranquilo e descansar, mas outros momentos nós temos que estar envolvidos, louvado seja Deus, no meio da batalha, no meio ali do calor da batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos também, em um sentido mais amplo, entender que enquanto nós estamos na terra, enquanto nós estamos sobre este solo, nós estamos envolvidos nessa batalha de modo geral, mas vai haver novos tempos, vai haver uma outra história, outros momentos em que nós podemos entender que nós estaremos ali diante do nosso Deus, somente desfrutando das bênçãos que estão sendo preparadas para aqueles que permanecerem fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Significa também que o novo tempo se iniciava, e o foco desse período seria a conquista pela espada, como nós já lemos aí. E a conquista da terra exigia esforço do homem, exigia ali o esforço do exército. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O irmão João Guilherme quer mais uma participação, vem? Glória a Deus. Terceiro tópico. Deus fala a Josué. Glória a Jesus. Veja, irmãos, que durante o decorrer da lição, nós observamos aqui que a intimidade, o momento de Deus a intimidade de Josué com Deus, ela vai cada vez mais crescendo. Primeiro, Josué, ele busca. Primeiro, o Josué tem atitude. Depois, ele se achega para perto de Deus. E agora, nós vamos falar do encontro, ouvir Deus falar a Josué. Louvado seja Deus. Falta de discernimento espiritual. Josué perguntou com certa ousadia ao príncipe do Senhor, ao ver aquela visão, ao estar ali naquela ocasião, Josué perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O servo do Senhor visitava frequentemente a tenda da congregação com Moisés. Atravessou o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Presenciou as pragas do Egito e os milagres no deserto. Viu o monte Sinai fumegar pela presença divina, mas ainda assim não consegue identificar o anjo da parte do Senhor. Veja que, apesar de tudo que Josué contemplou de Deus no deserto e durante aquela trajetória, não foi suficiente para ele identificar a presença. Louvado seja Deus. Tal fato nos mostra que o quanto precisamos de discernimento espiritual. Glória a Deus.
peça ao Senhor que Ele conceda discernimento espiritual, para que você saiba diferenciar aquilo que é divino do que é carnal ou maligno. E aqui, queridos irmãos, nós entramos em uma parte um tanto quanto importante e ao mesmo tempo delicada da palavra de Deus e do nosso relacionamento com Deus. Nós devemos ter discernimento, nós devemos entender, buscar a presença de Deus, nós devemos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Nós estamos vivendo tempos em que o conhecimento da palavra de Deus, o discernimento, ele anda um tanto quanto escasso. As pessoas já não querem mais buscar, entender, compreender a palavra de Deus, já não querem mais estudar o estudo sistemático da palavra do Senhor. Nós vemos tantas coisas, os nossos próprios irmãos, eles cada dia estão se afastando mais de buscar o conhecimento, o discernimento da palavra de Deus e passa a analisar as coisas de acordo com o seu próprio entendimento, com o seu próprio discernimento, deixando, louvado seja o nome do Senhor, discernimento de acordo com a palavra de Deus um pouco assim de lado. Louvado seja Deus. Portanto, queridos irmãos, nós devemos buscar discernimento no que falamos, nas nossas atitudes, ao julgar, louvado seja Deus, nós devemos entender qual é a vontade de Deus em cada situação. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós devemos discernir aquilo que é carnal do que é espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Josué, o orador. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, Josué teve aos seus pés Jericó. Teve aos pés de Jericó, louvado seja Deus, como nós vimos, a confirmação da presença de Deus e do seu exército celestial nas muitas batalhas que ele e o seu povo teriam de enfrentar. Louvado seja Deus. Nós não estamos, louvado seja Deus, sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e o seu anjo lutam em nosso favor. Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor, o adora. Glória a Jesus. A adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é e do que pode fazer em nosso favor. Meus amados, aqui Josué ele fez uma atitude que eu diria que nós devemos fazer ao estar na presença de Deus, porque como nós poderíamos em algum momento ter uma experiência com Deus, como que em algum momento nós poderíamos estar na presença de Deus se não partisse dele mesmo esse desejo, se não partisse dele mesmo essa prerrogativa. Louvado seja Deus. Então o que nos resta é agradecer, o que nos resta é adorar diante daquilo que Deus ele tem feito na nossa vida. Portanto, nesse momento e em cada dia da nossa vida, Deus nos convida a adorar, Deus nos convida a ter o sentimento de agradecimento. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo, porque sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não levantaríamos ao amanhecer da nossa cama, sem Ele, louvado seja Deus, nós seríamos extintos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele nos possibilita a vida e ainda, sobretudo, a sua presença. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tira o terceiro e último tópico. Estamos chegando ao final aqui. O terceiro e último subtópico. Tira a sandália dos teus pés. O príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa a Josué: descalça os sapatos dos teus pés. Tal ordem indicava apenas uma coisa: reverência ao Senhor. Pois Deus é santo, Ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dEle. Sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com Ele. A santificação, tanto no Antigo
Testamento quanto no Novo, é a vontade de Deus para o seu povo. Sem ser santo significa ser consagrado, separado do mundo, a fim de ter comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Só tem um motivo pelo qual, queridos irmãos, Josué, ele se prostrou aos pés daquele ser e o adorou, e aquele ser, ele não repreendeu Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Se outras ocasiões em que homens de Deus se prostraram para adorar, e eram anjos ali do Senhor, e o anjo sempre repreende aquela pessoa, porque os anjos, eles não recebem adoração. Louvado seja Deus. Deve ser por isso, queridos irmãos, que os comentaristas, os estudiosos da Bíblia Sagrada, eles são unânimes em dizer que aquele anjo, que aquele ser que estava ali, que é identificado como o príncipe do exército do Senhor, temos razão para crer que ele era o próprio Jesus ali prefigurado naquele ser, se materializando ali naquele ser. Louvado seja o nome do Senhor. E aí reforça a ideia de que Jesus, ele, como diz João, no princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne. Então ele é desde o início, agora e sempre. Não existe precedente sem Jesus. Jesus, ele sempre esteve presente, e ele aparece várias vezes aí na Sagrada Escritura, dessa forma como apareceu aí prefigurada no anjo do Senhor. Então, queridos irmãos, quero desde já agradecer a paciência e a persistência em assistir esse vídeo, esse material, que possa contribuir conosco na nossa caminhada com Deus, e recomendar aos nossos irmãos: permaneçam firmes e constantes na presença de Deus, porque o Deus que nós servimos, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agradecer também pela participação dos nossos irmãos aqui conosco, pela a presença do nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical. Dizer que nós temos outros professores de jovens também, a irmã Claudilene Lopes, temos aí o Adílio, que no momento oportuno também estarão fazendo esse trabalho aqui conosco, e o nome do Senhor será glorificado no nome de Jesus.